Olá, domingo, dia 30 de agosto de 2020. Aqui estamos neste 22º domingo do tempo comum. E que alegria poder ter você junto comigo mais uma vez para que possamos rezar a palavra e assim entregarmos nosso caminho nas mãos do Senhor. Ora, meu querido irmão, quero perguntar a você, começando o rezando a palavra de hoje. É possível nós pensarmos num cristianismo sem renúncias? É possível pensar numa verdadeira entrega ao Senhor sem correr as consequências de tantos e inúmeros sacrifícios, inclusive de perder a própria vida por conta desse evangelho? Pois bem, todas essas perguntas estão no centro da liturgia deste domingo. Mas antes da gente continuar, quero mais uma vez pedir a você que divulgue o nosso canal, se inscreva, acione o sininho, propague essa palavra, compartilhe. Você que está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo. Assim, nós vamos firmando os nossos passos no caminho do Senhor. Como você sabe, todo domingo nós não proclamamos diretamente o Evangelho, mas nós rezamos os temas principais ou o tema principal da liturgia deste domingo. E exatamente aqui, diante dessas perguntas que fiz agora há pouco, é que nós podemos encontrar o verdadeiro significado dessa liturgia. A palavra de hoje passa exatamente por essa capacidade de seguirmos o Senhor e de seguirmos até o fim e de entender a verdadeira proposta evangélica de Jesus que passa exatamente pela cruz. O evangelho proposto para nós está em Mateus, capítulo 16, versículos do 21 ao 27. Mateus, capítulo 16, versículos do 21 ao 27. Mas hoje quero também lembrar mais uma vez a você, não se esqueça de rezar tanto a primeira leitura, que é de Jeremias 20, do 7º ao 9º, Jeremias 20, do 7º ao 9º, e Romanos, do 12, capítulo 12, versículos do 1º ao 2º. Romanos 12, do versículo 1º ao 2º. Por que hoje eu estou marcando de maneira particular todas essas leituras? É bem verdade que a liturgia ela tem um caminho muito claro e que as leituras devem fazer um paralelo, se entrelaçarem. Mas hoje, de maneira muito particular, todas as três leituras, inclusive o próprio Salmo 62, estão casados perfeitamente. Assim, meu querido irmão, quero rezar com você aquilo que hoje, de maneira muito particular, Jesus vem propor para nós. O Evangelho fala que Jesus cita para os seus apóstolos, ali conversando com eles, que o Filho do Homem deverá ser perseguido pelos sumos sacerdotes, pelos mestres da lei, que deve chegar até Jerusalém e ser morto. Diante dessa situação, Pedro se sente um tanto incomodado e diz: Senhor, não permita Deus que isto te aconteça. Ou seja, Pedro, mesmo tendo dito há poucos instantes atrás, eu digo porque a narrativa que nós proclamamos alguns domingos fala exatamente da proclamação de fé de Pedro, dizendo que Jesus era o enviado, era o ungido. Só que na cabeça de Pedro ainda havia uma mentalidade do antigo messianismo, de que Jesus deveria ser aquele que na verdade era até o enviado, mas um messianismo de acordo com os moldes antigos. E aqui Jesus vem exatamente desafiar Pedro e dizer: Pedro, olha, afaste-se de mim, porque na verdade isso é uma postura de Satanás. Você não está compreendendo a minha verdadeira proposta. Pois aquele que quiser me seguir deverá tomar a sua cruz, renunciar e vir atrás de mim. Ora, queridos irmãos, quando nós nos deparamos diante dessa palavra, algumas coisas nos são extremamente desafiadoras. Pois muitas vezes nós queremos sim um cristianismo marcado apenas pelas alegrias ou pelas benesses que podemos trazer. E Jesus hoje vem lembrar para todos nós que se nós de fato queremos segui-lo, devemos seguir os mesmos passos que ele, na luta pela verdade, pela justiça,
corremos o grande risco de sermos perseguidos e mortos. Por isso, a cruz, ela faz parte da história de todo e qualquer cristão. A cruz, que era um símbolo de morte, exatamente para aqueles que eram os mais subversivos contra a autoridade da época, para nós cristãos continua sendo, sim, um instrumento de luta, de fé e de esperança. Portanto, penso que numa sociedade marcada por tantos desejos de privilégio, o cristianismo verdadeiro continua caminhando na contramão. Por isso é muito contraditório quando encontramos um cristianismo que se prega apenas o luxo, a riqueza, quando se fala tanto da prosperidade, por aí vai. É um cristianismo que passa muito distante da proposta da cruz de Jesus. E por isso só é possível quando nós fazemos uma verdadeira experiência de amor e de vida com Ele. Por isso o texto de Jeremias hoje nos é tão precioso. Jeremias faz até uma acusação grave: seduziste-me, Senhor, mas eu me deixei seduzir. Jeremias percebe que há algo tão forte que vem até ele, que por mais que ele tentasse fugir, inclusive das perseguições que ele enfrentava, a palavra do Senhor era tão forte que era como se o desmantelasse e ele perdesse todas as suas forças, para que a única força que prevalecesse nele fosse a força de Deus. Por isso, na carta aos Romanos, Paulo vai dizer que nós devemos ser esse grande sacrifício, não os sacrifícios da antiguidade, mas os sacrifícios do verdadeiro cristianismo, onde nós, como cristãos, somos ao mesmo tempo templo e oferta. Templo onde habita Deus e oferta porque derramamos nossa própria vida em sacrifício permanente. Que o Senhor nos dê a graça de viver essa palavra, de fazer as renúncias de cada dia e de tomar a nossa cruz e de segui-lo. E ao mesmo tempo, que essa cruz que carregamos seja por um único motivo: saber que fomos seduzidos pelo Senhor. Um ótimo domingo para você, paz e bem.